Nos territórios das monarquias ibéricas, as tensões económicas, religiosas e sociopolíticas provocaram atos de resistência e protestos que quebraram a ordem estabelecida. As cidades, que eram os motores da economia, atraíam capital e pessoas de origens e condições diversas. Mas foi também a partir das cidades que a autoridade do rei se estendeu a todos os territórios. Essa foi a razão pela qual os centros urbanos também foram cenários em que surgiram muitos conflitos e revoltas. Através destes meios violentos, os grupos populares urbanos participaram nos debates políticos de cada momento. Para compreender o significado das revoltas nas cidades das monarquias ibéricas na Europa, América, Ásia e África, temos que identificar os seus protagonistas e as suas motivações, os cenários e também as ações que surgiram entre os séculos XVI e XVIII. O conhecimento que nos chegou dos protagonistas das revoltas coincide com a informação de que os governantes da época quiseram transmitir. As autoridades procuravam intimidar as pessoas, promovendo entre elas a rejeição ao caos, à desordem e à violência. Por isso, os governantes identificavam os rebeldes de forma genérica, anónima e muito negativa. Qualificavam a multidão como plebe ou populaça e, às vezes, como povo. Contudo, os revoltosos eram pessoas descontentes por razões que afetavam o seu dia-a-dia de forma muito variada. Eram homens e mulheres de idades e etnias diversas. Podiam ser escravos ou livres, artesãos, pequenos comerciantes, taberneiros, carniceiros, pescadores. Mas também membros do clero, universitários ou profissionais liberais. As revoltas poderiam ter causas diversas. Podiam ser provocadas por motivações económicas, pela intolerância religiosa ou por desigualdades sociais. Protestavam contra os impostos excessivos, a escassez de alimentos, a guerra e a atuação dos soldados, pelo controle da indústria e do comércio, ou para defender os seus costumes, direitos e privilégios. Assim aconteceu em muitas cidades de Castela nos séculos XVI, XVII e XVIII, em tumultos como os de Saragossa de 1591 ou de Madrid em 1766. Também em Portugal ocorreram fortes tensões antifiscais desde a década de 1630. As revoltas apareceram também no norte de África, motivadas pela guerra e pela pirataria, mas também na Ásia, África e América contra a colonização dos ibéricos. São exemplos a revolta da cachaça em 1660 no Rio de Janeiro e a da Vila Rica em 1720, ambas no Brasil por motivos fiscais. Ou ainda as que estalaram em toda a América Hispânica contra as reformas políticas borbónicas. A intolerância religiosa das autoridades foi outra causa de confrontos em várias cidades dos impérios ibéricos. Os cristãos velhos combateram os mudéjares, muçulmanos que ficaram na Península Ibérica após a Reconquista, em Valência em 1520, durante a Revolta das Germânias. Os protestantes calvinistas destruíram imagens religiosas nos Países Baixos desde 1566, durante a Fúria Iconoclasta. Em Manila, registaram-se conflitos entre a população cristã e a de origem chinesa, que eram conhecidos como sangleias. Em Salvador da Bahia, no Brasil, em 1835, ocorreu a chamada Revolta dos Malés, escravos muçulmanos que lutavam pela sua liberdade. As desigualdades sociais também provocaram revoltas urbanas contra as nobrezas locais, por exemplo. Foi o caso dos tumultos andaluzes de meados do século XVII ou dos confrontos entre grupos de poder em cidades como Palermo, Sicília, em 1647, Cidade do México, Nova Espanha, em 1624, Bilbao, Biscaia, em 1631, ou El Socorro, Nueva Granada, em 1781. Mas poderíamos mencionar muito mais. As revoltas tinham lugar em espaços públicos como praças e ruas principais. A atuação dos rebeldes era quase sempre violenta, procurando às vezes aumentar o impacto público através de atos muito teatrais. As ações populares afetaram edifícios simbólicos, como as casas da Câmara ou os tribunais, os lugares onde se arrecadavam os impostos, armazéns de cereais ou as residências de nobres e poderosos locais. Abriam-se as prisões, destelhavam-se casas,
Partiam-se portas e janelas, queimavam-se bens, papéis, documentos oficiais e imagens, chegando-se até a destruir os edifícios. Roubava-se também o trigo. O povo apoderava-se da vara da justiça e agredia com violência aqueles que eram considerados responsáveis pelo descontentamento. Os gritos, ameaças e insultos eram comuns, e houve frequentemente ferimentos e mutilações. Em alguns casos, fez-se até justiça em praça pública seguindo rituais simbólicos. Depois dos atos violentos, a ordem, de uma forma ou de outra, voltava sempre às cidades. Houve repressão, clemência e também pactos. As inspirações populares nem sempre foram alcançadas, mas todas as revoltas urbanas deixaram a sua marca na memória coletiva e afetaram o curso da história.